A Cultura informa, opinião. Ele está chegando com os comentários, análise social de hoje. Professor Carlos Silva, boa tarde. Boa tarde, André Santiago. Boa tarde, Elaine Dias. Boa tarde, ouvintes do Cultura Informa. Boa tarde, professor. Qual o comentário de hoje? Nosso tema de hoje é CPI, capítulo 1. Vamos ao comentário. Pois é, concluindo a coleta de depoimentos de todo o universo social que envolveu a pandemia da Covid, a CPI, ou seja, a Comissão Parlamentar de Inquérito, com o seu volume de informações, ele claramente tem a obrigação e jamais terminará em pizza. Para vocês terem uma ideia, nesse período que foi trabalhado essa CPI no Senado, o seu volume funcional é de 6 meses de trabalho, 64 reuniões, 366 horas de trabalho, 1.055 requerimentos aprovados, 521 pedidos de informação, 9,4 terabytes de documento, ou seja, mais de 9 bilhões de bytes que foram armazenados, 69 pedidos de indiciamento e, nesse caso, entrando o presidente da República, Bolsonaro, 4 ministros, 3 ex-ministros, 2 empresas, a Precisa e a VTC-Log, 29 tipos penais foram listados, foram observados na questão jurídica, e uma operadora de saúde, a Prevent Senior. Mas o que me chama a atenção é que no último momento, último dia de coleta, foi o depoimento das pessoas que ficaram órfãos da Covid-19. E vale observar, para jamais esquecer, a desdenha, o comportamento irônico de um presidente da República que durante 28 anos da sua sempre viveu às custas da democracia brasileira, ele e seus 3 filhos, ele ironizou, ele desdenhou, ele fez uma coisa extremamente macabra, diferentemente da colocação do filho dele que disse que os depoimentos foram macabros. Foi exatamente macabra a atitude do presidente da República, que não pode ficar impune. Sabem por quê? Porque no mundo estão hoje órfãos de pais, de avós, de tios, 1.500.000 crianças. No Brasil, são mais de 130.000 crianças até 17 anos de idade que perderam avós, que perderam tios, não é? Tudo isso porque não houve um enfrentamento científico, racional e de políticas públicas para o enfrentamento da pandemia por parte do governo federal. Para se ter uma ideia, o Brasil de 68 a 89, ele teve mais de 30 mil casos de poliomielite. Com a chegada da vacina, se passaram 30 anos sem ter um único caso de poliomielite. A asma, por exemplo, a crise de asma leva a óbito anualmente mais entre 1.000 e 2.000 pessoas por ano em decorrência, outras doenças se apresentam em decorrência da asma. E foi muito triste, foi extremamente nazista observar um presidente da República agora com as redes sociais, com o mundo se olhando, cada um nas suas casas, no seu sofá, e de repente observar um presidente da República ridicularizar, teatralizar alguém perdendo o ar, com falta de ar. Ele nunca imaginou o que é se acordar de 3h30 da madrugada, sem ar, procurando remédio e a gente às vezes não sabe onde colocou, e quando não tem o remédio, ser socorrido às pressas, porque você está numa iminência de ter uma parada respiratória. O presidente da República não teve o mínimo de sensibilidade, de empatia. E ele recebeu a missão maior que um cidadão recebe num país,
de ser presidente da República, a autoridade mais importante de uma nação, que ele chega para oferecer solução, para amenizar a fome, para melhorar a vida do emprego das pessoas, melhorar a questão da educação, da economia e enfrentar as crises que se apresentam naturais ou sociais ou funcionais, que é normal ter crise climática, da natureza ou assim por diante. Não é novidade pandemia no planeta, não é novidade epidemia no Brasil, mas foi gestos absurdamente macabro, ruim, né? Pessoa má, de má índole. Você ridicularizar. Imagine alguém, você ter um filho asmático ou um filho com a limitação física e alguém fazer uma imitação ridícula, inferiorizando aquela pessoa. Isso é crime, isso não tem preço, isso não pode ser esquecido. E um relatório como esse, que tem esse volume de informações, que indiciou aí 69 pessoas, que o Brasil teve um custo alto para que isso fosse trabalhado. Você sabe quanto custou o dia de cada senador, o volume de papel, o custo da CPI? Por si só, ela tem que responsabilizar alguém. Porque nesse momento, alguém está em casa, alguém vai ao quarto, não vê mais o pai, não vê mais a mãe, não vê mais o tio, não vai conversar mais com o amigo. Claro que nós temos um ciclo natural de existência que ele tem um limite, uma data de validade. Mas as pessoas, por uma má gestão, elas partiram muito mais cedo, porque está provado aí na questão da vacina, na questão da preocupação com a saúde, que você faz com que a média de vida das pessoas aumente, como aumentou no Brasil em 1940, por exemplo. Ter 40 anos de idade era considerado idoso. E nós já temos uma idade hoje de 70,5 mais ou menos, que é o tempo de vida das pessoas no Brasil. E aí nós tivemos que encarar o presidente da República ridicularizando, fazendo imitação de alguém que estava perdendo ar, com falta de ar, fazendo trejeitos homossexuais, ridicularizando os gêneros com relação à gripezinha, com relação a mimimi. Só isso, ele não. Em um país, na minha opinião, eu acho que o Brasil está partindo para um princípio mais sério com essa CPI, mas independentemente de qualquer coisa, aquele gesto dele na rede social era para no outro dia os instrumentos de controle sociais, STF, Conselho Nacional da Justiça e Congresso ter solicitado o seu afastamento. Vocês não têm ideia o que é você ridicularizar uma limitação humana, enquanto todos que estavam em casa têm alguém acometido por uma deficiência qualquer e vê um presidente da República que você votou, ridicularizando a limitação física que tem seu filho, que tem alguém que você conhece. Então a CPI não pode de maneira nenhuma dar em pizza, porque aí o país está desmoralizado, a democracia vai perder a sua confiança, o Congresso e o STF não terão mais razão de existir. Era isso que tínhamos que passar para o ouvinte do Cultura e Forma. Para finalizar... Opinião é na cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. Agora 1h mais 43 minutos. 1h43. O ouvinte pode perguntar ao professor Carlos Silva pelo Facebook, WhatsApp e tem o nosso canal no YouTube. Mensagens aqui no nosso WhatsApp. Boa tarde a todos da Rádio Cultura, aqui é o Ellison. Por que a Petrobras não cria uma política alternativa de comércio? Exporta para outros países a preço de dólar e comercializa internamente a preço de real. Essa política de preço não seria possível, professor? Olha, não só é possível porque eles não fazem porque não querem. Mas por que é que eles não querem fazer? Vou te explicar por quê. Porque os acionistas estrangeiros que participam da Petrobras, eles lucraram, cresceu 50%. Eles tinham a quantidade de ações de 38,98% das ações da Petrobras. Eles subiram para 40,33%. O preço médio da gasolina hoje no mundo
está em torno de 1,18, 1,15 dólares. Mas eu estou falando 1,15 dólares, que equivale a uma média de R$5. Aqui, nós temos que colocar quantos reais para comprar 1 litro? E o mais interessante, a briga dos caminhoneiros não é por causa de preço, é uma das discussões. Mas sabe qual é o problema maior? O gargalo maior é que o piso mínimo de frete, que é uma luta travada pelos transportadores autônomos de carga, em 2018 foi promulgada a Lei 13.703, que instituiu essa política de preço para o preço mínimo do frete. Só que desde a promulgação dessa lei, que essa lei está recebendo o que chamam de ação direta de inconstitucionalidade, ou seja, a Confederação Nacional da Indústria e a Confederação Nacional de Agricultura está impedindo que esse preço médio do mínimo do frete seja estabelecido. Daí a briga. Não se preocupem, a Petrobras pode vender e não precisa tirar de ninguém, da própria Petrobras. Pode vender com a política de incentivo interno a gasolina hoje para o brasileiro em torno de R$ 3,50, R$ 4 por aí. Aqui a Maria do Socorro está dizendo: parabéns, professor, o senhor é muito sábio nas suas palavras, mas o gado pobre, mudou aqui, deixa eu ver, mas o gado pobre comendo osso, catando osso e comendo pé de galinha tá achando bom. Que pena, o Brasil tá afundando cada dia mais. Olha, essa contribuição pode parecer interessante e tempestiva, mas o conteúdo dela é muito triste. Gente, o trabalhador brasileiro, a trabalhadora brasileira, está comprando o que antes ia para os animais. Isso não é humano. Isso não está certo. Nesse momento se gastaram R$3.600.000 para um passeio em Dubai. Por quê? Tem alguma coisa errada. Não tem lógica. O país com maior produção de grãos do planeta, o 10º país em produção de petróleo no meio de 195 países. O trabalhador brasileiro está comendo, comprando, pagando aquilo que antes era ração para animal. Tem mensagem aqui no nosso WhatsApp, 981091130. O Luciano Silva diz: boa tarde, Elaine, Andréia, professor Carlos Silva, parabéns, professor, pelo comentário. Professor, em que situação nosso país chegou? As pessoas catando comida em carro de lixo em Fortaleza. Eu vi isso em Fortaleza, mas eu estou enxergando por aqui. Quando a gente abre o portão da casa pela manhã, 4h30, 5 horas, para caminhar um pouco, você encontrava pessoas fazendo a coleta de papelão. Hoje ele não pega só o papelão, vê se alguma sobra, eles podem comer alguma coisa dali. Isso me lembra o poema de Manuel Bandeira chamado O Bicho, quando ele fez uma reflexão sobre um ser humano que catava lixo para comer. Isso a gente está começando a enxergar por aqui. É muito triste. O Adriano Heleno está dizendo: Lula falou que se ganhar vai copiar o modelo econômico da China, só que o trabalhador vai se ferrar porque lá não se pagam os direitos aos trabalhadores, exemplo, 10º, férias, horas extras. Olha, quando as pessoas fazem essa reflexão, essa alusão à China, esquece que a China hoje, o salário médio da China hoje, em reais, é 3.100 e poucos reais. Foi o que mais avançou na questão da extinção da pobreza. O sistema escolar da China, por exemplo, da escola integral, é chinês. Nós estamos copiando esse modelo da educação chinesa, que está sendo exatamente a razão pela qual a China tem avançado. E aí nós vamos automaticamente copiar, porque a economia da China, gente, é a 2ª maior economia do mundo. Entenda, o professor
ou Lexi, o professor está sendo um profissional muito mais bem pago. Nós não podemos, nós temos que... Eu acho, claro, que ninguém vai copiar o modelo econômico chinês, porque não cabe. Primeiro porque a China tem uma população 10 vezes maior do que a nossa. Mas as referências chinesas são muito importantes para o Brasil, principalmente na questão da corrupção. Lá eles têm um sistema de inteligência artificial que detecta as corrupções nas relações comerciais entre órgão público e empresas privadas. Então é uma loucura estabelecer esse terrorismo verbal, porque Lula já foi presidente 2 vezes, fez com que sua candidata ganhasse 2 vezes e não transformou o Brasil no comunismo. Mais uma mensagem aqui, o Hudson diz: boa tarde, professor, e a todos, parabéns pelos excelentes comentários, é uma verdadeira aula, o senhor é uma sumidade extensiva ao professor Rui Lira, esses grandes comentaristas da cultura, parabéns. Obrigado, amigo. Tem mais uma mensagem, o Ita diz: boa tarde, pergunta ao professor qual a credibilidade dos senadores componentes da CPI com esses senadores, e a CPI não tem nenhuma credibilidade. Ita de Toritama. Veja só, se eles estão processados, não foram condenados, então eles estão dentro do direito. Ora, investigado, eu acho que o Senado não, as mídias, muita gente são. Agora, se foi condenado, tem o direito de estar ali. Renan Calheiros, qualquer um que esteja ali, por exemplo, lá tem um senador que é governista e teve um assessor traficante de droga. Então, se estão ali é porque estão legalmente amparados pelo processo jurídico. Agora, isso não tira, não obscurece a podridão que envolveu a pandemia da Covid-19 no Brasil e a responsabilidade do presidente da República e seu gabinete do ódio. Professor Carlos Silva, a gente agradece a sua participação nesta quarta-feira, deseja boa tarde e até sexta, com mais comentários. André, se você me permite, hoje é dia do poeta, e eu queria parabenizar os poetas e as poetisas desse meu Brasil, concluindo a nossa conversa com os versos de Patativa do Assaré, que diz o seguinte: meus versos é como a semente que nasce à riba do chão. Não tenho estudo nem arte, a minha rima faz parte das obras da criação. Um abraço, até sexta-feira, André Santiago, até sexta-feira, Elaine Dias, e até sexta-feira, ouvintes do Cultura Informa. Até sexta-feira, professor. Um grande abraço.